Code Open. O alerta de hoje não começa com uma tela de ransomware, nem com um vazamento confirmado, nem com uma campanha atribuída a um grupo famoso. Ele começa em um lugar muito menos chamativo, uma biblioteca de XML. A NVD atualizou nas últimas 24 horas duas entradas críticas relacionadas a libsmu 2, a CVE 2025. 49794 e a CVE 2025, 49796. As duas receberam pontuação CVSS 3.1 de 9,1, severidade crítica, em métricas atribuídas a Red Hat. As descrições falam de uso após liberação de memória e corrupção de memória ao processar elementos de CMEMATRON, com possibilidade de crash e comportamento indefinido. Em português direto, dados XML mal formados podem atingir código que muitas aplicações tratam como infraestrutura invisível. Tese central. Duas falhas críticas em uma biblioteca de parsing como a libsmu 2 mostram que a superfície de ataque moderna não está só no aplicativo visível, mas também nos componentes que leem documentos, feeds e dados antes de qualquer modelo de inteligência artificial ou sistema corporativo tomar uma decisão. Pergunta dramática: como uma equipe descobre em poucas horas se um bug de baixo nível no XML virou risco real para servidores, produtos embarcados e pipelines de dados usados por inteligência artificial? Este cyber-report é defensivo. Não há prova de conceito, payload, passo a passo de exploração, nem detalhe operacional que ajude abuso. A reportagem explica por que esse tipo de falha merece atenção mesmo quando não há exploração em massa confirmada, como separar risco real de ruído, e qual resposta prática reduz exposição sem transformar o dia em pânico. Vamos aos fatos confirmados. A CVE 2025. 49794 foi publicada pela NVD em 16 de junho de 2025 e modificada novamente em 19 de julho de 2026. A descrição oficial diz que existe uma vulnerabilidade de use after free na libsmu 2. Ela ocorre ao analisar elementos XPath em circunstâncias específicas, quando esquemas XML incluem elementos do tipo SCH-name com atributo path. A consequência descrita é a possibilidade de um ator malicioso criar um documento XML que, ao ser usado como entrada por programas baseados em libsmu, provoque crash ou outros comportamentos indefinidos. A segunda entrada CVE 2025, 49796, tem o mesmo recorte de atualização nas últimas 24 horas. A descrição da NVD fala de corrupção de memória durante o processamento de certos elementos SCH-name em arquivo XML de entrada. O resultado também pode ser negação de serviço ou comportamento indefinido por corrupção de dados sensíveis em memória. Em ambas as entradas, a métrica CVSS que aparece no dado coletado marca vetor de rede, baixa complexidade, sem privilégios, sem interação do usuário, impacto alto em integridade e disponibilidade, e sem impacto de confidencialidade declarado nessa métrica específica. Isso não significa que qualquer arquivo XML derrube qualquer servidor. Significa que a biblioteca está em um ponto da cadeia onde pequenas mudanças de contexto importam muito. A libsmu 2 é uma biblioteca amplamente usada para ler, validar, transformar e consultar XML. Ela aparece em distribuições Linux, aplicações de backing, ferramentas de automação, produtos que processam documentos, integrações legadas gatevais, utilitários de conversão e até em ambientes industriais ou embarcados que dependem de pacotes do sistema. Quando uma biblioteca desse tipo falha, o impacto não é medido apenas pelo nome do pacote. O impacto depende de onde dados não confiáveis entram. A linha do tempo é importante. Não estamos dizendo que a vulnerabilidade nasceu hoje. As entradas foram publicadas antes, mas a NVD registrou modificação nas últimas 24 horas. Isso costuma acontecer quando referências, avaliações métricas, advisorias de distribuições ou produtos afetados são enriquecidos. Para uma equipe operacional, a atualização de registro é um sinal para reabrir triagem, verificar se o pacote entrou em imagens de container, appliances, servidores que recebem arquivos de clientes, ferramentas de ETL, conversores de documento, pipelines de ingestão e sistemas que validam XML automaticamente. O ângulo de inteligência artificial aqui é real, mas precisa ser colocado no lugar certo. A falha não é um ataque de inteligência artificial. As fontes consultadas não afirmam que modelos generativos estão explorando a libsmu 2, nem que houve vazamento por causa dessa CVS. O ponto é outro: sistemas modernos de inteligência artificial dependem de pipelines de dados. Antes de um modelo resumir, classificar, indexar ou responder, alguém coleta documentos, extrai conteúdo, normaliza formatos, converte arquivos, valida metadados e alimenta repositórios.
XML, SVG, XHTML, feeds, arquivos de configuração e formatos derivados continuam circulando nesses fluxos. Se um pipeline aceita conteúdo externo e usa bibliotecas vulneráveis para parsing, o risco passa a morar antes da camada de inteligência artificial. Pense em 3 cenários defensivos. Primeiro, uma plataforma interna recebe documentos de fornecedores, extrai metadados e envia conteúdo para busca corporativa com inteligência artificial. Segundo, um time de segurança usa automação para ingerir feeds XML de inteligência de ameaças e correlacionar alertas. Terceiro, um produto industrial ou corporativo empacota bibliotecas de sistema e processa arquivos exportados por outros componentes. Em todos os casos, o atacante não precisa convencer o modelo, ele precisa atingir o parser que lê o dado antes do modelo. Esse é o motivo para não tratar biblioteca de parsing como detalhe menor. Agora vamos separar impacto de incerteza. Confirmado. As 2 CVEs estão registradas na NVD e tiveram modificação em 19 de julho de 2026. Confirmado. As descrições envolvem libsmol2, semematron, elementos SCH-name, memória e XML malicioso. Confirmado. A pontuação CVSS 3.1 coletada é crítica, 9,1, com origem Red Hat. Confirmado. As referências da NVD incluem páginas da Red Hat, issues do GitLab do projeto GNOME libsmol2, anúncio Debian, LTS e a divisoria Siemens. Não confirmado por este relatório. Exploração ativa em massa, cadeia de RCA universal, vazamento de dados específico, ou campanha atribuída a agente estatal ou criminoso. Também há uma leitura técnica importante sobre CVSS. O vetor de rede e ausência de privilégios aumentam urgência, mas a exploração real depende de um programa expor parsing de XML a dados controlados por terceiros. Uma estação isolada que nunca processa XML externo tem risco diferente de um serviço web que aceita uploads, de um worker que processa filas, ou de uma solução que varre anexos automaticamente. O número 9,1 é um alarme. A arquitetura local decide a sirene. O que muda agora para times de infraestrutura? Primeiro, inventário de dependência. Procure libsmol2 não apenas em servidores tradicionais, mas também em imagens de container, bases de runtime, appliances, ferramentas de CI, scanners, conversores, workers de ingestão e produtos de terceiros. Em ambientes Linux, verifique o pacote da distribuição e os avisos do fornecedor. Em imagens, compare a camada base com as versões corrigidas disponíveis. Em produtos comerciais, procure boletins do fornecedor, porque o pacote pode estar embutido e não aparecer como atualização simples do sistema operacional. Segundo, mapeie a entrada de dados não confiáveis. A pergunta prática é: onde recebemos XML, XHTML, SVG, feeds, metadados ou documentos que podem acionar bibliotecas de parsing? Uploads de clientes, integração com parceiros, ingestão automatizada, processamento de anexos, importação de relatórios, conversão de documentos e telemetria industrial merecem revisão. Se o fluxo aceita arquivo externo e processa automaticamente, ele sobe na fila. Terceiro, aplique correção pelos canais oficiais. Para distribuições Linux, use atualizações do fornecedor e confirme versão instalada depois do patch. Para containers, reconstruir imagem é tão importante quanto atualizar o host. Para produtos de terceiros, acompanhe a advisory do fabricante. A NVD listou referências de Red Hat, Debian, LTS, GitLab, GNOME e Siemens. Cada organização precisa casar isso com o seu ambiente, não copiar cegamente uma versão de outro ecossistema. Quarto, reduza a exposição enquanto a correção não termina. Se um endpoint aceita upload ou importação de XML sem necessidade imediata, limite tamanho, origem, fila e taxa. Se um worker processa conteúdo externo, isole privilégios, rode com usuário restrito, confirme limites de memória e CPU e monitore reinícios. Se houver conversão de documento em lote, evite que falhas repetidas derrubem o serviço principal. Isso não substitui patch, é contenção de janela. Quinto, monitore sinais defensivos sem virar tutorial ofensivo. Procure crashes anormais em processos que usam libsmol2, aumento de falhas de parsing, reinícios de workers, arquivos XML rejeitados em sequência, consumo incomum de CPU ou memória em rotinas de ingestão, filas represadas e logs de importação vindos de origens novas. Em ambientes de inteligência artificial, olhe para etapas de pré-processamento e indexação, não apenas para chamadas ao modelo. Sexto, trate disponibilidade como risco de negócio. Muitas vezes, quando se fala em vulnerabilidade crítica, a conversa foca somente em roubo de dados.
Aqui as descrições oficiais destacam crash, negação de serviço e comportamento indefinido, com impacto alto em integridade e disponibilidade na métrica coletada. Uma queda em serviço de ingestão, gateway de documentos ou pipeline de dados pode atrasar atendimento, interromper operação e criar pressão para bypasses inseguros. Disponibilidade também é segurança. 7º, registre exceções. Se uma aplicação não pode ser corrigida hoje porque depende de fornecedor, crie dono, prazo e controle compensatório. Se uma imagem de container não pode ser reconstruída, registre quem aprovou o risco e por quanto tempo. Se um produto industrial aparece em advisory, envolva operação, engenharia e segurança. Vulnerabilidade de biblioteca vira dívida invisível quando ninguém sabe qual sistema herdou o componente. Para líderes, a mensagem é simples. Esta não é uma notícia sobre XML antigo e irrelevante. É uma notícia sobre dependências invisíveis. Empresas investem em inteligência artificial, automação e integração, mas esses sistemas continuam apoiados em parceiros, biblioteca C, pacotes de distribuição e dados sem glamour. Se a camada que lê o documento falha, a camada inteligente acima pode nem ter chance de agir corretamente. Para equipes pequenas, a sequência mínima de hoje é objetiva. Verificar se libsmol2 está presente em servidores, imagens e produtos críticos. 2. Priorizar sistemas que processam XML ou documentos de terceiros. 3. Aplicar atualizações oficiais da distribuição ou fornecedor. 4. Reconstruir e redeployar containers afetados. 5. Revisar logs de crash e falhas de parsing nas últimas semanas. 6. Limitar temporariamente fluxos externos onde o patch ainda não chegou. Para empresas maiores, acrescente som, varredura de imagens, consulta CMDB, validação de appliances, coordenação com fornecedores e busca em telemetria central. Se o ambiente usa pipelines de inteligência artificial ou busca semântica, inclua as etapas de ingestão e extração no escopo. Se a empresa tem obrigações regulatórias, documente a avaliação. Não há vazamento confirmado pelas fontes consultadas, mas a presença de dados pessoais ou regulados em fluxos de documentos exige rastreabilidade. Resumo defensivo final. A CVE 2025-49794 é um use after free na libsmol2 ao analisar determinados elementos ligados a Semematron. A CVE 2025-49796 é uma corrupção de memória em processamento relacionado. Ambas aparecem com CVSS 9,1 crítico no dado coletado e foram modificadas pela NVD nas últimas 24 horas. O risco real depende de onde XML não confiável entra. O plano é inventariar, priorizar parsing exposto, patchar, reconstruir containers, isolar workers e monitorar crashes. A resposta para a pergunta dramática é esta. Uma equipe descobre o risco real seguindo o caminho dos dados, não apenas o nome do pacote. Onde XML externo entra, onde libsmol2 processa, onde há produto de terceiro e onde inteligência artificial depende de ingestão automática. Ali está a prioridade. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com atenção às dependências que quase ninguém vê até o dia em que elas param tudo.